Quanto mais cedo uma doença for detectada, maiores as chances de evitar desdobramentos. Por outro lado, quanto mais tempo se passa, maior o custo, tanto financeiro quanto para a saúde do paciente. No Cidadania de hoje, nós recebemos o médico Gerd Schien, especialista em assimetrias cranianas, para nos explicar como é feito o diagnóstico precoce de doenças. E aqui ao meu lado está a jornalista Aline Guedes, que fez a infomatéria sobre o assunto para a Agência Senado. Sejam bem-vindos, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Muito obrigado. E começamos então, explica pra gente quanto que é o mais cedo que dá para descobrir. Tem certas doenças que dá para descobrir antes mesmo que o bebê nasça. Ainda no útero da mãe. A gente consegue muitas vezes identificar doenças, tratá-las, muitas vezes ainda no ambiente intrauterino. Mas a maioria das doenças são identificadas no bebê após o nascimento e isso vale para o resto da vida daquele indivíduo, né? Você deve ter a consciência do diagnóstico precoce pelo resto da vida. Então, desde uma doença como um câncer, que deve ser diagnosticado precocemente, a gente tem uma série de exames que se fazem para pegar essa doença bem no começo, até doenças metabólicas, doenças de intolerâncias, que são diagnosticadas muito precocemente na vida do bebê. Qual a importância do check-up, então? O check-up pega aquilo bem no comecinho. Qualquer doença que é diagnosticada bem no começo, tem muito mais chance de ser tratada com sucesso e num prazo menor e com menos custo. Então, num check-up, você identifica fatores de risco, você identifica uma tendência, você identifica um movimento que está acontecendo no corpo daquela pessoa. Então, se você tem alguém que tem uma doença relacionada aos lipídios, por exemplo, o colesterol elevado, aquilo predispõe aquele indivíduo a ter problemas no futuro cardiológicos, entupimentos de artérias, AVC. Então, se você tratá-lo nessa fase, você já evita a encrenca grande lá para frente. E existe algum risco de um diagnóstico errado, precoce? Todo diagnóstico tem que ser feito com cautela e com segurança. Então, você fazer um diagnóstico errado é ruim a qualquer tempo. Mas se você faz um check-up adequado e os exames são muito seguros nesse sentido, você identifica precocemente. Existem situações muito raras em que você toma um susto e depois não era nada, né? Você tem um exame, um marcador tumoral, por exemplo, que veio alterado no exame de check-up e depois você faz os exames subsequentes e não se confirma esse diagnóstico. Tudo bem, é um susto, mas que você acabou descartando depois aquele diagnóstico. Mas não é muito comum isso. Na verdade, a gente... não faz sentido a gente ir para os exames mais apurados, que são geralmente mais caros. Então, para screening geral, ou seja, para uma triagem geral, a gente faz exames que têm uma especificidade menor. Ou seja, você levanta bandeiras amarelas de atenção, puxa, isso aqui precisa ser investigado. Aí a gente faz exames mais caros e um pouco mais específicos para confirmar aquele diagnóstico. Então, mas sempre tem uma segunda chance ou várias chances subsequentes para confirmar. Sim, tem doenças que você faz um exame e você já tem um diagnóstico firmado no primeiro exame. Na maioria delas, você faz um primeiro exame para detectar que existe um risco grande de ter aquela doença. E aí você faz um próximo para confirmar essa hipótese. Ninguém precisa ficar desesperado, mas é importante também ficar atento aos sinais, porque o corpo dá sinais. Mas também existem também aqueles problemas que são bem silenciosos, né, doutor? Sem dúvida. A gente, muitas doenças são silenciosas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, são doenças que ficam silenciosas durante anos e depositando, por exemplo, gotinhas de gordura nas artérias do indivíduo, e isso ele não percebe, né? Você não percebe
aterosclerose acontecendo, esse depósito de gordura nas artérias do corpo. E aí, um belo dia, você tem um infarto. Né? Aí você vai sentir o sintoma, mas aí já é tarde demais. O segredo do check-up é justamente pegar um passo antes. Você identificar uma iminência da catástrofe. Então, você age antes da catástrofe acontecer. Quais são os exames que são pedidos geralmente? Isso varia muito, né? Para a mulher, para o homem. As mulheres, de uma forma geral, são mais educadas e mais disciplinadas no que tange aos exames de check-up e acompanhamento. Geralmente tem as suas consultas periódicas na ginecologista, o exame de colo de útero, exames de sangue, a mamografia, o ultrassom de mama. São exames que fazem parte do acompanhamento típico da mulher, mas a partir de uma certa idade ela também precisa ser verificada para riscos circulatórios. Então, desde AVC, risco para AVC, risco para infarto, as doenças cardiovasculares de uma forma geral. O homem, essa preocupação é um pouco mais cedo, ele precisa ser acompanhado com mais atenção mais precocemente do que a mulher, por questões hormonais. E, por outro lado, tem a questão do câncer de próstata, que, a partir dos 45 anos, deve fazer parte da preocupação de check-up do homem. E no caso dos bebês recém-nascidos? Os bebês fazem testes já na maternidade, o teste do pezinho, por exemplo, é feito já ao nascimento, para identificar uma série de doenças que é muito importante você identificar precocemente, porque o estrago é muito grande se você perde esse momento e vai diagnosticá-lo lá na frente. E é muito simples de fazer. Então, no bebê, o momento do nascimento já é um momento em que o pediatra, a maternidade, dá uma atenção grande para identificar uma série de problemas. Passado esse momento, ele tem que ser acompanhado pelo pediatra. O pediatra vai acompanhar a questão de crescimento, de nutrição, de desenvolvimento neurológico. São coisas que são obrigatórias de serem acompanhadas, porque, embora instintivamente os pais consigam perceber coisas mais grosseiras, tem coisas mais sutis. O pediatra, numa ausculta cardíaca, ele pode identificar um sopro, ele pode, num exame de rotina, identificar problemas que podem ser tratados precocemente, minimizando danos futuros. Agora a gente vai tratar de um assunto que, até pouco antes de elaborar a nossa matéria especial, eu nunca tinha ouvido falar. Plagiocefalia. O que é plagiocefalia? Plagiocefalia é um desses problemas que acometem bebês. É algo que geralmente se desenvolve nas primeiras semanas de vida, porque é um período que o bebê fica quase que 24 horas por dia apoiado na região da cabeça. O bebê não sustenta ainda o pescoço nessa fase, então passa quase que o tempo todo com a região de trás da cabeça apoiada. Se o bebê tem algum vício de postura ou fica o tempo todo apoiado do mesmo jeito, ele acaba desenvolvendo uma assimetria na cabeça. Ou seja, um lado fica mais achatadinho, o outro mais proeminente. Eu trouxe aqui até um exemplo para mostrar isso. Eu vou mostrar para essa câmera aqui. Acho que dá para ver direitinho. Um bebê que tem um apoio constante numa região, essa região que está apoiada não consegue crescer com o restante, o lado oposto cresce mais, desalinha as orelhas, desalinha a testa, até a bochechinha desalinha. Então, toda a estrutura óssea do crânio e da face torce. Se o bebê apoia mais na região posterior, a região posterior inteira achata e a cabeça larga. Você olha de lado, ela fica reta atrás, levanta o cocuruto. Essas assimetrias chamadas posicionais precisam ser identificadas precocemente para serem tratadas, porque você tem um curto período que é possível tratar isso. Você tem que resolver isso, idealmente, dentro do primeiro ano de vida. Porque dá problema no futuro, se não cuidar logo. Uma série de consequências funcionais disso. Geralmente, neurologicamente, o bebê está preservado. Tem algumas questões específicas, mas geralmente o bebê está preservado do ponto de vista neurológico. Mas todas as estruturas que estão anexas à estrutura óssea
torcem junto. Então, você tem desalinhamento de ATM, da articulação temporomandibular, desalinha a arcada dentária, desalinha a órbita, o conduto auditivo. Então, tem uma série de consequências funcionais, além da estética, obviamente, que podem, na verdade, condenar aquele indivíduo a carregar isso para o resto da vida. Então, é importante identificar precocemente, porque se você identificar bem cedo, você pode instituir manobras que a gente chama de reposicionamento. São manobras muito simples que os pais vão fazer em casa, mudar a posição de apoio da cabeça do bebê, para que a gente possa tentar corrigir isso. Se isso não for suficiente, aí a gente tem que partir para algo um pouco mais agressivo, que é o uso de uma órtese craniana sob medida. Desculpa. E qual seria a prevenção? Qual é a indicação, então, de como colocar o bebê? Que isso é uma coisa que também vai mudando ao longo do tempo, né? Antes, barriga para cima, de lado, com uma almofadinha, rolinho. Eu brinco que a medicina é a ciência das verdades absolutas transitórias. Mas, na verdade, assim, descobriram que colocando o bebê de barriga para cima, diminuiu muito a morte súbita do recém-nascido, que é algo bastante dramático, graças a Deus raro, mas bastante dramático. Então, todos os pediatras hoje em dia orientam aos pais a colocar o bebê de barriga para cima. Mas, o que muitas vezes se esquece é que esses pais precisam ser orientados a alternar a região de apoio da cabeça. Então, é barriga para cima, sim, mas com a cabeça ora para um lado, ora para o outro. Sempre que possível, tira o apoio da região de trás da cabeça, que chama região occipital, coloca o bebê de barriga para baixo, quando acordado e sob supervisão, por alguns períodos. Desde pequenininho, pode segurar ele no braço, virado para baixo, tira esse apoio da região de trás. Evita o uso excessivo do bebê conforto, uso excessivo de cadeirinha. Quando vai sair para passear no shopping, em vez de botar no carrinho e deixar ele 4 horas no carrinho, coloca o canguruzinho, um sling. São coisas simples que a gente deve orientar aos pais para prevenir o aparecimento da assimetria. Mas quando a assimetria já está instalada, a gente tem que ser um pouco mais assertivo. Aí a gente tem que focar o apoio na região que está proeminente e evitar o apoio onde está achatado. Se isso não for suficiente, a gente tem que ir para a órtese craniana, que é uma espécie de capacetinho realmente feito rigorosamente sob medida para cada bebê. Isso é uma coisa que requer muita atenção dos pais, né? Diagnosticar precocemente, o pai vai suspeitar daquele problema, levar para o médico, é preciso que os pais estejam atentos. Geralmente os pais percebem isso no momento do banho, que é quando molha o cabelinho, assenta o cabelo e os pais olham de cima para baixo. Essa visão de cima para baixo da cabeça do bebê é o melhor ângulo para você identificar assimetrias cranianas. Na braquicefalia, que eu mostrei o segundo modelo, o achatamento posterior você vê de lado também. Mas os pais geralmente é quem percebem, que percebem primeiro. Muitas vezes eles são insuficientemente orientados. Muita gente ainda fala, não, isso vai passar com o tempo, isso melhora com o tempo, isso é uma meia-verdade. Na verdade, o reposicionamento, ele pode tratar muitos casos, e aí, daí a importância de identificar isso cedo, porque o reposicionamento funciona mesmo quando o bebê tem 2, 3, 4 meses de idade, daí para frente, sua eficácia despenca, porque o bebê começa a se movimentar demais, você não consegue mais deixá-lo apoiado onde precisa, e ele acaba se movimentando e a eficácia, mesmo os pais se esforçando muito, acaba caindo muito. E aí é preciso identificar o momento certo de mudar de tática. A gente tem que medir a assimetria para que a gente saiba exatamente em que ponto nós estamos nessa história. Então, ficar só na impressão subjetiva é um pouco perigoso, porque a gente tem uma noção de que está fora do normal, ninguém é perfeitamente simétrico, mas existe uma normalidade. A gente percebe que está um pouquinho fora, mas não sabe quanto. E essa é uma informação muito importante para o médico, para decidir se o reposicionamento é suficiente ou se precisa de uma órtese craniana. Que outros tipos de doenças
que podem ser detectadas assim nessa fase criança pequena começando a crescer? Tem uma série de doenças que podem ser detectadas desde metabólicas, desde das intolerâncias, o refluxo gastroesofágico, uma doença bastante prevalente que precisa ser identificada precocemente porque expõe aquela criança a um risco futuro de ter câncer de esôfago. Você tem doenças neurológicas, questões de desenvolvimento. Tem um leque muito grande que o pediatra precisa acompanhar nas consultas de rotina. Daí a importância dos pais levarem seus filhos a consultas regulares com o pediatra para fazer esse acompanhamento. Que é quem já está mais preparado, porque assim, algumas coisas os pais conseguem perceber, mas tem muitas que são mais sem dúvida. sutis. São questões muitas vezes escondidas que os pais não percebem. Então, daí a importância do médico examinar, medir e acompanhar o desenvolvimento desse bebê ao longo do tempo. Doutor, nós estamos falando de diagnóstico precoce de doenças, mas assim, casos tão pouco difundidos, divulgados como esse daqui, não seria importante ter uma maior divulgação? Como é que o senhor vê isso? É um grande desafio, na verdade, porque esse tratamento, por exemplo, a órtese craniana, que eu trouxe aqui para ilustrar, é um tratamento que é relativamente recente no Brasil. A gente tem isso disponível há 9 anos no Brasil, embora nos Estados Unidos e na Europa já tenha 40. Ainda causa muita estranheza, tem muita gente que olha isso aqui com medo, não sabe o que vê um bebê no shopping usando capacetinho, acha que ele caiu ou sofreu alguma neurocirurgia e não tem ideia que ele está tratando simplesmente uma assimetria craniana, que é algo simples, que em questão de 3 a 4 meses a gente corrige na imensa maioria dos casos. 3 a 4 meses quando começa com de que tratamento. idade? Mas para isso tem que começar bem cedo. cedo. Eu estou dando uma média geral. Um bebê que começa entre 3 e 6 meses, que é o período ideal para ser avaliado por um especialista e medir essas assimetrias, é nesse período em que a gente consegue os melhores resultados. Então, um bebê com uma assimetria severa, com 3 meses de idade, em 3 meses a gente corrige completamente. Um bebê com a mesma assimetria severa, com 9 meses, a gente vai levar 6 meses para corrigi-lo. Porque o ritmo de crescimento da cabeça é menor, a gente querendo ou não. Claro que uma assimetria mais leve leva mais tempo que uma severa para ser corrigida. Mas a gente tem um preconceito muito grande porque a gente não conhece. Muita gente olha com muita estranheza para um bebê usando capacete. Isso aqui é muito simples, muito tranquilo, o bebê usa, não sofre, não aperta, não machuca o bebê. Simplesmente conduz o crescimento da cabeça dele para o lugar certo. Sou um pouco grosseiro, mas a gente dá uma forma para a cabeça crescer dentro. E o crescimento é natural dele, aliás, é muito rápido nessa fase. E é tudo que a gente precisa para ter um bom resultado. Mas esse desconhecimento é, de fato, um grande desafio. Eu acho que a mídia, de uma forma geral, tem um papel fundamental nisso, porque a gente tem limitações, como médico, a gente não pode fazer propaganda, mas a gente disponibiliza. Mas a informação para chegar nesse Brasil enorme é algo realmente fundamental para que as pessoas consigam identificar, idealmente para não precisar do capacete, idealmente para resolver com reposicionamento, mas quando indicado, melhor não fugir. Agora, o senhor disse que esse capacete está disponível há pouco tempo aqui no Brasil. E antes, o que acontecia então com esses bebês que não eram tratados? Ficavam com a cabeça torta. Tanto que tem muita gente, muito adulto hoje em dia, a gente recebe com frequência contatos de adolescentes, adultos jovens, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu tenho a cabeça torta, e descobri agora que existe tratamento, mas aí nessa fase já não é mais possível tratar. Você só tem esse curto período, que é dentro dos primeiros 18 meses de vida, para tratar esse problema. Se você não trata nessa fase, depois não tem jeito. Né? Não se justifica fazer uma neurocirurgia, a não ser em casos muito extremos, que são escolhidos a dedo. Mas, de uma forma geral, já não faz mais sentido um tratamento nessa fase, porque a cabeça não cresce mais de forma significativa. Como é que o senhor vê o papel do poder público
tanto nessa divulgação quanto no apoio. Muitas famílias, a gente sabe que é um tratamento ainda recente, ainda caro para muitas famílias. O que pode ser feito? Na verdade, assim, o poder público primeiro precisa incluir isso na formação do profissional. A gente vê muitos profissionais médicos que ainda não conhecem o tratamento. Isso precisa ser melhor ensinado e melhor conhecido na formação do médico. E, ao mesmo tempo, o poder público tem condições de dar apoio às ferramentas de divulgação para que essa informação chegue de forma correta, sem medo, sem preconceito. A gente percebe uma grande resistência por preconceito. Quando fala de cabeça, de problemas na cabeça, muita mídia não quer nem falar disso porque assusta um pouco. A gente entende isso, mas ao mesmo tempo é algo muito simples, é algo do dia a dia de qualquer pai e mãe com um bebê pequeno em casa. Isso é algo que os pais precisam saber para prevenir, porque aí a gente consegue evitar um monte de casos. Os casos que a gente não conseguiu evitar, vamos identificar precocemente para tratar com reposicionamento. Se tudo isso falhar, a gente ainda tem uma ferramenta de tratamento, que é a órtese craniana. Então, essa sequência tem que ser conhecida de ponta a ponta. Todas as informações disponíveis, um diagnóstico em qualquer lugar do Brasil, sendo feito precocemente, é um desafio. Nosso Brasil é muito grande e muito heterogêneo. Então, a gente tem, hoje em dia, em grandes capitais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já tem um acesso que a gente percebe muito maior a esse diagnóstico, mas a gente tem muitos lugares em que as pessoas simplesmente não conhecem, desde a família até o médico. Qualquer doença em bebês é sempre mais fácil de ser tratada? De uma forma geral, sim. Sempre é complicado medicina, mas de uma forma geral, sim. Qualquer doença diagnosticada, o bebê, ele se adapta com enorme facilidade, ele reage muito bem, ele sempre nos surpreende, o bebê é fantástico. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais complicado e menos elasticidade a gente tem. O bebê é muito bom tratar, porque ele se recupera rápido, ele aceita com mais facilidade. O adulto tem muita questão psicológica envolvida, criança, bebê é mais simples. Eu sempre converso com os pais, o bebê é muito simples, se está machucando, ele chora. Se não estiver machucando, ele está numa boa. É a gente que fica cheio de coisa na cabeça, a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, olhando isso, meu bebê está com... como é que vai sair na foto do Instagram e tal. A gente fica preocupado com um monte de outras bobagens que não tem tanta importância quando a gente está tratando de um problema de saúde. E as políticas públicas para detectar doenças em adultos estão atendendo, estão a contento? A gente tem dificuldades e isso chegue de fato a toda a população. Existe uma questão cultural, que muita gente não vai, a gente falei agora há pouco, das mulheres que vão mais do que os homens. De uma forma geral, os homens têm mais resistência ao ir ao médico, muitos vão só quando realmente a casa caiu. Quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito, né? Aí, alguém leva, não é porque ele foi, né? Alguém leva. E aí também já está num momento que é bem mais difícil bem mais de difícil. tratar. A gente já não está mais falando em prevenção, a gente já está falando em tratamento de algo que geralmente já estourou, né? Então, com cirurgião vascular, eu entendo bem uma questão, por exemplo, aneurisma de aorta abdominal, é uma dilatação da artéria principal do nosso corpo e que fica silenciosa por anos ou décadas. E uma hora estoura. Quando estoura, metade das pessoas não chega ao hospital. E das pessoas que chegam, a cada hora que passa, metade morre. Puxa, então a gente tem que identificar antes. Então a gente precisa fazer exames de rotina, o médico precisa examinar o abdômen do paciente, eventualmente um ultrassom pega uma dilatação da artéria quando está lá começando a dilatar. E esse paciente tem que ser acompanhado de tempos em tempos para ver como está se comportando aquela dilatação. É preciso ter medo dos exames?
especialmente para os homens que estão nos assistindo. Precisam ter medo do check-up? Não precisa ter medo. Na verdade, é algo simples, feito de forma profissional, buscando, de fato, identificar um sinal de alerta. Não precisa ter medo e nem preconceito. Claro que as piadas não param a esse respeito, mas colocando isso à parte, vá fazer o seu exame. O importante é cuidar da saúde, né? Claro. Dr. Gerd, muito obrigada pela sua participação. Que agradeço. Obrigada também, Aline. Nosso programa de hoje foi sobre o diagnóstico precoce de doenças. A cobertura completa sobre este tema você confere no site senado.leg.br/notícias, na aba Infomatérias. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.